Olá, como você está? Um prazer passando aqui mais uma vez para conversarmos sobre algum assunto bacana, um assunto legal. Lembrando que esses vídeos são vídeos motivacionais, não religiosos. Mas nós tratamos de vários assuntos aqui que são importantes para as nossas vidas, para a sua vida, para a minha. E sem delonga, não gosto de passar de 15 minutos, portanto você não sai daí. E outra coisa, se você receber esse vídeo de algum outro meio que não seja o YouTube, por favor, entre lá e dá um like, de preferência se inscreva no canal. Você não paga nada para isso, não te custa nada, não te incomoda em nada e ajuda bastante a divulgar, tá bom? Eu não vou chamar de trabalho porque eu não faço isso por dinheiro. Faço só pelo prazer mesmo da divulgação, tá bom? Então eu conto com você, hein? Seja legal, dá um like aí, tá bom? Mas hoje eu gostaria de falar sobre os temperamentos. Como isso é importante para a minha vida, para a sua vida. E ao finalzinho, como lidar com isso? Como lidar com as pessoas, com os seus temperamentos? Então, em princípio, nós vamos começar definindo que os temperamentos são 4. Há pessoas que defendem 5, mas eu não nada contra, mas no meu entendimento, os 4 definidos já englobam todas as situações, todas. Então o 5º ele não faz muita importância, tá bem? Então nós vamos falar sobre os 4 comportamentos, o temperamentos, perdão. Mas o que é o temperamento? O temperamento é o estado fisiológico característico de um indivíduo e que o condiciona dentro das reações que ele tem psicológicas. Então, muito bem, diante de uma situação inquietante, qualquer que seja ela, eu terei uma reação. Você terá uma reação, outras pessoas terão também as suas reações. E elas geralmente vão acontecer dentro daquele estado de temperamento individual que cada um tem. Então vejam bem, dos 4 temperamentos, vamos começar pelo sanguíneo. O sanguíneo, ele é aquele camarada medroso, porém repentino nas suas ações. Então ele age com muita rapidez, mas ele é inseguro, exatamente por isso. Quando você reage a uma emoção com uma violência brusca, isso não significa que você é forte, que você é valente, que você é bravo, não. Significa que você é inseguro. Então, o sanguíneo, ele é exagerado e ele também é meio indisciplinado. Por quê? Porque ele é muito sanguíneo, a sua ação é muito repentina. Então, essas são as características principais, mais algumas, do sanguíneo. Mas o sanguíneo, ele tem também algumas qualidades. Quais são as qualidades dele? Quando nós olhamos as qualidades dos temperamentos e avaliamos essas situações chamadas pontos de melhoria, para não falar defeitos, pontos de melhoria, nós vamos ver que algumas parecem até incoerentes. Quer ver uma coisa? O sanguíneo, ele é um bom companheiro. Então, quando você tem um bom companheiro, ele sendo sanguíneo, o cuidado é de como lidar com ele, que nós vamos falar mais no final. Por quê? Porque ele é inseguro, ele é exagerado, indisciplinado, mas ele é um bom companheiro. Você corre risco de repente falar, você é falso, não é falso, ele é um bom companheiro mesmo. Ele também é muito comunicativo, o sanguíneo tem uma facilidade enorme em se comunicar. Ele é muito entusiasta, então ele se comunica fácil e também, apesar de parecer incoerente, o sanguíneo é amável. Então, ser sanguíneo tem essas características e esses pontos de melhoria. Já o colérico, o que é o colérico? O colérico, ele se sente meio que autossuficiente. Mas o colérico, ele é impaciente, ele é intolerante e vaidoso. Você vai dizer, então, o sanguíneo e o colérico são muito parecidos. A diferença é que o sanguíneo, ele age no repente, rápido. O colérico, nem tanto. O colérico, ele pode planejar, ele pode esquematizar situações, principalmente de vingança, de ações mais bruscas contra outras pessoas. E os pontos de melhoria do colérico? Ele é obstinado. Não, então os pontos de melhoria são esses, né? E as qualidades dele, ele é obstinado. O colérico tem essa capacidade otimista dele. Ele poucas vezes você vê o colérico com negativismo, com pessimismo. Não, ele é prático. O colérico, ele é eficiente e é um bom líder.
Então, o colérico parece, mas ele é cheio de cólera. O que é uma pessoa colérica? É aquela que tem facilidade em ficar com cólera, com ira, com insatisfação, com brutalidade. Mas ele é um bom líder também. Então a diferença é essa: o sanguíneo, a sua situação de exagero, de indisciplina, ela é rápida, instantânea. O colérico ele já é mais meticuloso um pouco, ele é mais perigoso nesse ponto. Depois temos o melancólico. O que é o melancólico? É aquele que as suas qualidades são que ele tem mau humor. O melancólico fica confuso, crítico demais, mas ele é inflexível. Então o melancólico está ligado à melancolia. Lembra aquele desenho animado do urso e da hiena? Que aí fica assim, a hiena fica assim: oh céus, oh dia, oh azar, eu sei que isso não vai dar certo, né? É uma melancolia, é um humor esquisito. Então ele tem esses pontos de melhoria. E o melancólico, as qualidades do melancólico, olha que interessante, ele é habilidoso, muito habilidoso. O melancólico é sensível, muito sensível, tanto que ele vive na melancolia. Ele é vaidoso e tem uma característica parecida com o sanguíneo, sabe qual que é? A lealdade. Geralmente o melancólico é muito leal. Você convive com o melancólico, apesar do seu choro, de ser confuso, muito crítico, mas ele é leal. Porque o melancólico vai fazer coisas que outros não fariam, não falariam com você coisas que são reais, são verdadeiras, mas o melancólico falaria. E o quarto temperamento que nós temos é o fleumático. As qualidades do fleumático são as seguintes: ele é calmo, ele é responsável, ele é eficiente e também é um bom líder. Mas quais os pontos de melhoria do fleumático? Ele é calculista. O fleumático tem que ter muito cuidado. Ele é indeciso, ele é introvertido, ou seja, ele é interno, né? Introspecção, ele é introvertido e ele é muito desmotivado, o fleumático. Então, como que nós fazemos? Então, olha bem, pontos de melhoria do fleumático: ele é calculista, qualidades, ele é calmo, ele é indeciso, mas ele é responsável, ele é introvertido, mas ele é eficiente, ele é desmotivado, mas ele é um líder, ele consegue criar situações de liderança. Quando eu estudei esse assunto, eu achei muito aparecendo incoerente ele ser desmotivado e ser líder, né? Mas são características, ou seja, são pontos de melhorias e qualidades que nós olhamos. Agora, o mais interessante então é o seguinte: você descobrir em quais pontos você mais se identificou. Você é mais sanguíneo? Você é colérico? Você é melancólico? Ou você é fleumático? Se você me disser assim: eu sou as 4 coisas em dados momentos, parabéns, parabéns. Quando eu conheço e sei os meus temperamentos, o que acontece? Eu vou saber melhor lidar com eles e com as pessoas. Agora, como que você lida com as pessoas que têm esses temperamentos? Como que nós fazemos? Algumas dicas aqui simples, vai servir para toda a sua vida, com seus filhos, com a esposa, com o marido, com o patrão, com o empregado, serve para todos. Então vamos começar pelo sanguíneo. Como lidar com o sanguíneo? Primeiro, olha bem, o sanguíneo, ele é interessado, ele tem olhos vivos e o rosto muito expressivo. O sanguíneo, ele pega um livro, ele lê só aquela orelha, aquele comentário pequeno daquele livro, e ele já sai dali fazendo palestra, ensinando a respeito daquele assunto, porque ele é muito inteligente, ele é muito perceptivo, sabe? Ele é rápido. E outra coisa, ele, em tese, conhece todo mundo, porque o sanguíneo, ele tem essa capacidade de comunicar fácil, e ele sai conversando com as pessoas e cumprimenta todo mundo, ele conhece todo mundo. Então, como lidar com ele? Primeira coisa: não dê tarefas a longo prazo para o sanguíneo. Tarefa para o sanguíneo tem que ser tarefa curta e tarefas diferentes. Ou seja, deixe ele inovar. Então, o sanguíneo, você não pode dar tarefa a longo prazo para ele. Muito provavelmente você vai frustrar. O colérico, ele quer realizar, ele quer fazer. Ele quer que deixem ele fazer. O colérico, ele tem nele próprio quase que o seu próprio herói. Ele tem tanta confiança nele, ele se acha, sabe? Entre aspas, né?
Não que você não queira ser colérico por isso, tá bom? Mas ele se acha, ele é o seu herói, como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? Então, ele pergunta as coisas sempre com objetivo. E se você perguntar algo para ele, por exemplo, você diz para ele assim, ô fulano de tal, como foi o seu final de semana? Muito provavelmente ele vai te contar algo, algum problema que ele resolveu, alguma coisa, um desafio que ele venceu. Por quê? Porque esse cara sou eu, ele tem que ser o cara. Na mente dele, ele é o cara, ele não vai te contar coisas negativas contra ele, que ele tropeçou, que ele deixou cair um objeto, que ele deixou quebrar um copo, não. Ele vai contar algo que ele resolveu, alguma coisa positiva a seu respeito, porque esse cara sou eu, né? Então o que você faz com o colérico? Você não abaixa os olhos para o colérico. Olhe para ele, mas saiba de uma coisa, não é fácil. Por quê? Porque ele tem um olhar fuzilante. O colérico, ele olha, ele tem firmeza no olhar, ele encara e ele segura a pessoa no olhar. Então, você não pode baixar os olhos para ele e não afrontá-lo, mas permanecer firme, mostrar para ele que você não está baixando os olhos para ele. E outra coisa, enfrente o colérico sem brigar. Tente enfrentá-lo, confrontá-lo, mas sem briga. Converse com o colérico em tom equilibrado. Se você gritar, ele vai gritar, ele não vai aceitar, ele não tem esse equilíbrio. Então, olhe para o colérico, olho a olho, converse em tom moderado, porque se você alterar, ele vai alterar mais do que você e a coisa vai piorar. E o terceiro é o melancólico. O melancólico, olha só, o melancólico anda de ombros caídos, olhar para baixo, andar arrastado, olhar triste. O melancólico vive na melancolia, ele está sempre naquela tristeza. Então, o que fazer com o melancólico? O melancólico é o seguinte, não tente alegrá-lo. Ah, o melancólico está sempre assim, vamos pôr ele para cima. Não tente, ele não gosta disso, você não vai conseguir, vai ter problema com ele. O que nós temos que fazer então? Nós temos que levar o melancólico a fazer algo que seja mais sacrificante, que desgaste mais ele. Por quê? Porque ele vai fazer, ele vai lamentar, vai na sua melancolia, mas ele vai realizar. E ele também adora criticar. Portanto, quer viver bem com o melancólico? Escute-o. Escute-o. Dê atenção para ele. Que eu falo sempre, não é só ouvir, não. Ouvir é o barulho, o som. Qualquer barulho ali eu ouço. Agora, escutar é interpretar. Escute o melancólico. E o fleumático, por fim, que é o último, nós já estamos com 12 minutos. O fleumático, ele tem olhos amigáveis. Ele tem uma carinha simpática. Então, o fleumático, o seu tema é, ó, devagar e sempre. Devagar e sempre. E o fleumático gera resultados. O que ele faz? Ele é consistente, ele vai gerar resultados sólidos, ele vai fazer. Então, você só tem que saber lidar com ele. Então, o que fazer? Primeiro, com o fleumático, não tente acelerar o fleumático. Sabe por quê? Ele vai se atrapalhar, ele vai se embaraçar e não vai dar certo. Não tente acelerá-lo de forma alguma. Dê a ele tarefas e determine prazo, horário, tempo, quantidade. Ele precisa disso. Ele precisa de detalhes. E, por fim, o fleumático, trate com ele tudo com antecedência. Sabe por quê? Se não tiver antecedência, não tiver organização, ele não se dá bem, ele não fica satisfeito. Então agora eu gostaria que você meditasse e pensasse um pouquinho sobre o seu temperamento. Você é sanguíneo, que é indeciso, inseguro, exagerado, indisciplinado, mas é bom companheiro, comunicativo, instável, amável? Ou você é colérico, autossuficiente, impaciente, intolerante, vaidoso, mas obstinado, otimista, prático, eficiente, líder? Ou você é melancólico, mau humor, confuso, crítico, inflexível, mas habilidoso, sensível, vaidoso, porém leal? Ou você é fleumático, calculista, indeciso, introvertido, desmotivado, porém calmo, responsável, eficiente e líder? Qual você é? Se você me disser, eu tenho um pouquinho de cada, parabéns, é a melhor coisa. E, sobretudo, aprenda a conviver com os seus temperamentos e aprenda a conviver com o temperamento dos outros que convivem com você. Você será feliz, eles serão felizes e, de end, todos foram felizes para sempre. Um abraço, vai dar 15 minutos
Um abraço para você. Não deixe de ir lá no YouTube, dá um like, por favor. De preferência, se inscreva no canal, não te custa nada. Não vou te oferecer bolsa e nem pedir empréstimo, nem te oferecer também, tá bom? Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.